TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, são 2h10 e você vai ver a reunião da Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Acompanhe na presidência do vereador Cecílio Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Quero saudar os trabalhadores aqui da TV Câmara, os trabalhadores aqui do cerimonial, o pessoal que nos acompanha de casa. Também saudar a presença aqui dos vereadores Paulo Búfalo, relator da Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, vereadora Débora Palermo. Muito obrigado, sempre nos acompanhando, presente nas nossas reuniões, os assessores aqui também presentes. Quero saudar com muita alegria de tê-los aqui conosco, nossos convidados de hoje, Dr. Marcos Francisco Martins, professor da UFSCar, e também Dr. José Tadeu Jorge, secretário de Educação do município de Campinas. Agradeço a presença de todos aqui conosco, para debater conosco um tema muito importante, nesta que é a 14ª reunião da Comissão Especial de Estudos para o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande e da cidade de Campinas. O tema que nós iremos debater hoje é estratégias para a implantação de uma universidade federal em Campinas. Então, vamos debater a questão educacional no município e, sem dúvida, essas estratégias para termos no nosso município uma universidade federal. Quero, antes de mais nada, agradecer a você que está nos acompanhando pela TV Câmara, dizer que você pode mandar sua sugestão, mandar sua pergunta pelo WhatsApp 19 98401 8405 1038. 98405 1038 é o telefone que você pode mandar a sua pergunta, né, através do WhatsApp. Ou você pode também usar o e-mail comunicação, sem o C cedilha, né, comunicacão@campinas.sp.leg.br. Também está sendo compartilhado nas nossas páginas, no Facebook do vereador Paulo Búfalo e também no Facebook do nosso mandato, Cecílio Santos, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todas, de todos, dizer que a sua interação, você que está nos acompanhando, sua interação é muito importante. Pode-se mandar a sua pergunta, mandar o seu questionamento, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Quero agradecer a presença de todos, passar a palavra, então, para a sua saudação inicial, o vereador Paulo Búfalo. Por favor. Fique à vontade, vereador. Acho que tem... Tá ok. O vereador vai usar a tribuna para a sua saudação inicial. Então, boa tarde, presidente, vereador Cecílio. Cumprimentar a vereadora Débora também, membro da comissão, né, de estudos lá do Campo Grande. Cumprimentar e agradecer a presença do secretário municipal de Educação, professor Dr. José Tadeu Jorge, e do professor Dr. Marcos Francisco Martins, professor da UFSCar. Não, acho que é importante nós retomarmos aqui que estamos numa fase dos trabalhos dessa comissão de estudos, que uma fase, eu diria que complementar daquilo que nós já elaboramos a partir das discussões que nós fizemos com especialistas, técnicos da administração e das universidades, e também nas escutas que nós fizemos e devolutivas com a comunidade. Então, já estruturamos um relatório preliminar que foi encaminhado ao prefeito e, desde então, viemos trabalhando na fundamentação de algumas das demandas. Bom, então, entre elas, que acabaram ficando para essa fase, a questão da mobilidade urbana, um pouco mais detalhada e consistente, e esse debate de um campus de uma universidade naquela região. E
um trabalho que já foi objeto de uma comissão de estudos dessa casa, da qual o professor Marcos Martins colaborou muito, sob a presidência do vereador Carlão. Então já tem um relatório avançado. Eu queria acrescentar duas questões assim, nos debates que nós fizemos no passado. Né? Uma é o fato de que, naquele momento em que nós fizemos esse debate, embora já tivesse uma característica, já havia a previsão do Instituto Federal se instalar na região, agora está consolidado o Instituto Federal, né, na sua primeira fase, ainda tem uma outra fase de ampliação, né, para ser consolidada, mas está tendo um fluxo muito maior de pessoas para aquela região, como local de moradia. Então, esse é um dos aspectos. Um segundo aspecto, que só para contribuir, inclusive, né, provocar um pouco o debate, é um dado que foi trazido aqui por técnicos da administração, de um debate que foi realizado ainda na ocasião do plano diretor, da conexão entre a região do aeroporto de Viracopos, distrito do Ouro Verde, distrito Campo Grande, indo em direção a Barão Geraldo, com uma ligação ferroviária. Chegou a ser debatido, enfim, mas não foi adiante o tema. O fato é que agora nós temos um projeto novo se concretizando, inclusive sendo pensado pela própria universidade, que tem a ver lá com a Fazenda Argentina, enfim, e nós precisamos dessa conexão de fato. Então, acho que ganha mais relevância ainda, né, uma centralidade como essa de conhecimento na região, da importância de uma universidade até para motivar, para fazer extensão, para poder qualificar também a educação naquela região, enfim, né, dar acesso às pessoas à universidade, mas também pensando essa questão que Campinas já se consolidou, né, produzindo 15% de pesquisa nacional aqui como um polo importante. Então, essa conexão, como que a gente faz, além dessa ligação ferroviária de fato, como é que a gente liga essa produção de conhecimento do distrito de Barão Geraldo com toda a cidade, né? Então, acho que é um pouco isso também que nós temos que debater. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Passo a palavra à vereadora Débora Palermo. A vereadora vai usar a tribuna para fazer a sua saudação. Boa tarde, presidente dessa comissão, vereador Cecílio, secretário de Educação, doutor Tadeu Jorge, professor Marcos. É muito importante essa comissão, temos discutido, debatido essa região que hoje representa uma grande parcela e cada dia, como o Paulo disse muito bem, aumenta a cada dia, né, cresce, e a importância do debate de hoje, né, de uma universidade nessa região, e também facilitar o trânsito das pessoas, né, a mobilidade urbana, o acesso, e também o que eu fico muito assim esperançosa, e vamos trabalhar para que isso se aconteça quanto antes, uma universidade, é que quando a gente leva uma universidade para uma região, direta e indiretamente, os jovens acabam se interessando, procurando estar concluindo e estudando mais, né? Porque uma das dificuldades que, conversando com os jovens, quando eles estão no ensino médio, terminando os estudos, essa questão da distância, né, para acessar a universidade, principalmente a universidade pública, né, que muitos precisam da universidade pública, não tem como arcar com despesas de uma universidade particular.
Então, eu acho que hoje, tenho certeza que o debate de hoje será mais uma vez um ótimo debate. Essa comissão já produziu um material muito rico sobre a região do Campo Grande e seguimos trabalhando aí para que cada dia mais, né, a gente possa contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora. Muito obrigado. Anunciar também a presença do ADECI, representando o vereador Gustavo Peta. ADECI, eu te passo depois das falas dos convidados, pode ser? O professor doutor José Tadeu Jorge tem uma limitação de horário e a gente quer aproveitar bem o tempo disponível para fazer o debate aqui com os nossos convidados, tá bom? Você que está nos acompanhando, lembro mais uma vez que você pode nos mandar a sua pergunta, seu questionamento através do WhatsApp 98405-1038, tá bom? Quero, então, passar a palavra ao professor Tadeu Jorge, professor graduado em Engenharia de Alimentos na Unicamp, onde também realizou mestrado em Tecnologia de Alimentos e doutorado em Ciências de Alimentos. Foi reitor da universidade e professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Professor, o senhor tem até 15 minutos para a sua fala, aí tem uma lambujinha também, a gente pode ter um tempinho aí de tolerância, mas quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco para discutir esse tema, e como a gente brincava antes do início da nossa reunião, é a gente acreditar no sonho, acreditar que tem possibilidades. A cidade de Campinas é uma cidade que cresce a cada dia, como já foi mencionado. As regiões Campo Grande e Ouro Verde, somada a sua população, aproximadamente 400 mil habitantes, portanto, uma cidade de porte médio e que não se tem naquela região escolas de nível técnico adequado. Tem um Instituto Federal agora, né, mas carece aquela população de instituições de ensino que possibilite, além do conhecimento, também o desenvolvimento de toda aquela região que é muito grande e precisa, então, desse olhar, e é essa a nossa intenção com o nosso debate aqui e com as nossas ações, como já foi dito pelos demais vereadores na comissão. Professor, muito obrigado, o senhor tem a palavra. Bem, boa tarde. Cumprimentar o nosso presidente da comissão aqui, o vereador Cecílio Santos, agradecer pelo convite e dizer que é um prazer enorme discutir um tema como esse que está intrinsecamente ligado à minha vida toda, né, que é dedicado a uma universidade. Cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, a vereadora Débora Palermo, o meu colega aqui de apresentações e reflexões, o professor Marcos Martins e as demais pessoas aqui presentes. Tentarei me ater ao tempo combinado, porque se eu me entusiasmar muito com o tema, eu certamente vou extrapolar esse limite. Mas acho que eu gostaria de fazer uma apresentação, digamos, inicial, e depois, se for o caso, nós podermos aprofundar algum aspecto, algum ponto específico, enfim, algo que possa contribuir efetivamente sobre esse tema de uma nova universidade, né, em Campinas. E a pergunta central que eu me coloquei para responder durante esse tempo é se Campinas precisa de uma segunda universidade pública, né, aqui na nossa cidade. Né? Campinas tem uma universidade estadual, tem o Instituto Federal, tem uma universidade confessional, que é a PUC, e, de certa forma, tem universidades ou campos de universidades do sistema particular, né, do sistema privado, que também estão presentes na cidade.
se nós olharmos a abrangência nacional, né, como uma abrangência nacional, nós vamos ver que, embora existam, não são comuns as cidades que possuem tanto uma universidade estadual quanto uma universidade federal, que é o caso do tema aqui, né? Então, para fazer essa análise, evidentemente, a gente tem que responder primeiro algumas questões que certamente precisam ser examinadas para chegar em alguma conclusão em relação a essa pergunta que eu inventei para a minha apresentação, né? Primeiro, o contexto de Campinas. E particularmente, já que há uma orientação no sentido do Campo Grande, do distrito do Campo Grande, também incluir nessa reflexão essas características e esse contexto ali da região. Primeiramente, nós temos que olhar Campinas como uma grande cidade que se desenvolveu, sustentada, digamos, pelos três pilares dos aspectos de atividade profissional existentes. O aspecto industrial, né? Campinas é uma cidade que, ao longo do tempo, foi cada vez se tornando mais importante do ponto de vista industrial. Há toda uma tendência de área de tecnologia limpa, e isso basicamente vem ou decorre do sistema universitário, do conjunto de universidades e institutos de pesquisa que tem sede ou tem atuação aqui em Campinas, né? O setor de serviços, que é outro lugar da economia, digamos assim, que Campinas também é bastante forte, né? Campinas está dotada de uma rede de serviços extremamente expressiva e representativa e com um valor de movimentação econômico e de riqueza muito grande. E Campinas continua tendo um papel importante no setor agrícola, de uma forma geral, até pelas origens de Campinas. Quando eu me referi aos institutos de pesquisa, nós vamos poder verificar que há em Campinas uma concentração de institutos de pesquisa na área agrícola bastante relevante, né? Acho que emblematicamente representada pelo IAC, mas não é só isso. Além do IAC, que é um instituto centenário e pioneiro em termos de pesquisa agrícola, nós temos aqui vários núcleos da Embrapa, né? Tem várias áreas da Embrapa que estão presentes aqui em Campinas, com pesquisa, a Embrapa Territorial, a Embrapa Informática e, nas proximidades aqui de Campinas, também a Embrapa Meio Ambiente. Temos em Nova Odessa um Instituto de Zootecnia, que também se insere, digamos, nesse contexto da área agrícola, o Instituto Biológico e parte daquilo que se pesquisa no CNPEM, né, onde está a Lucíncroton, onde está o Sirius, né, que é bastante representativo também das capacidades de pesquisa de Campinas, e também na área, digamos, eletrônica, de tecnologia da informação, com o CPQD, com o Instituto de Tecnologia da Informação, Renato Archer, com vários institutos privados de pesquisa na área de tecnologia limpa, especialmente essas que eu citei
tecnologia da informação e eletrônica. Então, esse contexto de Campinas nos remete quase que imediatamente à formação dos profissionais que vão atuar na cidade. Além de que essas instituições exercem uma influência muito grande no direcionamento das empresas que vão buscar Campinas, porque, em geral, as empresas buscam a cidade que tenha a possibilidade de contribuir com mão de obra qualificada, né, com profissionais qualificados para a natureza do assunto que essas empresas utilizam, né? E, além disso, um lugar que esteja, o que é muito importante para as empresas, né, a logística adequada de fluxo de produtos que elas podem trabalhar. Outra coisa que Campinas, do ponto de vista teórico, tem uma situação bastante privilegiada, né, com rodovias vindas e de saída para todas as direções, o aeroporto, né, que já foi citado aqui, a possibilidade dos projetos de ferrovia, e essa logística é extremamente relevante e decisiva, né, para fazer fluir aquilo que for produzido aqui e fazer chegar de maneira adequada às matérias-primas necessárias, né? Então, essas características gerais de Campinas mostram a necessidade de uma amplitude da formação de profissionais em dois sentidos, né? Não é muito difícil perceber isso. É preciso profissionais de diversas formações, muitas formações, um leque de formações muito grande, desde a área tecnológica, vamos chamar assim, passando pela área de humanidades e também considerando a área que eu chamaria de biológica, onde nós teríamos aí as profissões da área da saúde e do uso da terra, né, da produção agrícola, enfim, aquilo que tem base biológica, né? Essas características de Campinas vão exigir que a gente tenha que formar profissionais, né, de distintas especialidades, de distintas áreas, e se nós considerarmos o desenvolvimento especificamente, isso não pode ser desbalanceado, né? É muito importante que efetivamente haja um balanceamento entre toda essa alternativa de especialidades que a cidade precisa. E também essa amplitude, ela tem que se refletir na escala de escolaridade em que esses profissionais são formados, né? Bom, temos grandes avanços, por enquanto ainda teóricos, né, da educação básica obrigatória, né, dos 4 aos 17 anos, né? Então, a educação básica, que é o fundamento, o alicerce de qualquer profissão, nós precisamos, é sempre bom lembrar isso, que essa obrigatoriedade não fique apenas no papel, que ela efetivamente se materialize na prática, né? Acho que isso vem acontecendo e é importante que coloquemos atenção para que isso avance o mais rápido possível, para que também a educação infantil numa ponta e o ensino técnico
o ensino médio na outra, possa efetivamente ser obrigatório e todas as crianças e adolescentes aí estejam na escola. A partir daí, pensando na formação profissional, nós teríamos o técnico profissionalizante. Então, aí nós estamos falando de parte das ações do Instituto Federal, estamos falando do Cotuca, estamos falando das escolas estaduais, né, que ministram ensino técnico profissionalizante. Estamos falando dos tecnólogos, né, aí através, de novo, do Instituto Federal, da Paula Souza, presente há muito mais tempo do que o Instituto Federal, de alguns cursos da Unicamp, né. Estamos falando no nível, digamos, universitário, ressaltando que tecnólogo é nível universitário, mas estamos falando das licenciaturas, né? E aí já começamos a apontar essa diversidade de que eu falava, né? As licenciaturas abrangem, basicamente, áreas de ciências, de humanidades e até mesmo a área de exatas, né? Então, temos aí as ciências naturais, física, química, biologia, a matemática, né? E, claro, a formação em pedagogia, que aí é nível de bacharelado, que é o nível seguinte, onde também começam a entrar as universidades, né? Então, tecnólogos, licenciaturas e bacharelado são funções de uma universidade. Então, se nós vamos pensar numa universidade federal, nós temos que compor esse sistema com essas considerações. Não estou dizendo que uma universidade deva exercer e efetivamente realizar todas essas etapas, mas ela tem que ter sintonia com as outras instituições para que isso possa efetivamente representar um conjunto coeso e coerente daquilo que a cidade precisa para o seu desenvolvimento. E é importante lembrar também que Campinas tem um desenvolvimento extremamente significativo em muitas áreas que exigem que haja um aperfeiçoamento mais aprofundado de muitas áreas profissionais. E aí nós temos que nos referir à pós-graduação, né? Aos cursos de aperfeiçoamento, aos cursos de mestrado e aos cursos de doutorado, né? E, em geral, a tendência é botar um ponto final aqui nessa última frase. E eu quero chamar a atenção que, se nós vamos pensar num projeto, numa concepção, nós não podemos pôr o ponto final aí, porque esse contexto de Campinas exige acompanhar a evolução do conhecimento. E, para acompanhar a evolução do conhecimento, a educação continuada tem que existir em praticamente todos esses níveis que eu citei, a partir mesmo do técnico profissionalizante. Então, a necessidade de estar sempre em sintonia com a ponta do conhecimento, com aquilo que há de mais atual em termos de conhecimento na área que aquela pessoa, aquele profissional trabalha, é determinante de criar esse sistema positivo de crescimento da cidade, crescimento econômico, crescimento social, crescimento das pessoas, né, porque essas formações impactam a vida das pessoas do ponto de vista social enormemente, né?
preciso dizer nesse momento, enfatizar, né, porque acho que já, de passagem, já disse, mas mais uma universidade em Campinas não se trata de uma escolha, né? Não é dizer, não, a universidade é mais importante do que curso X ou curso Y. Não é isso, né? Como eu tentei dizer aqui, Campinas precisa de todo o leque, porque se faltar um pedaço desse leque de profissionais, o sistema como um todo não se sustenta adequadamente. Então, não adianta eu ter um monte de engenheiro se eu não tiver tecnólogos e técnicos, né? Isso é algo extremamente importante de salientar, porque o Brasil tem uma cultura muito grande de valorizar a universidade, a educação superior, né? Isso não é ruim, mas isso precisa ser dosado e precisa ser consciente, com o entendimento de que, para esse sistema funcionar, eu preciso que cada pedacinho dele seja tratado adequadamente com as condições humanas adequadas dos profissionais que vão atuar nessa linha toda. E aí tem um último aspecto que eu gostaria de abordar, que é o seguinte: bom, como que uma universidade impacta o desenvolvimento de uma cidade ou de uma região, né? Para incluir aqui o distrito do Campo Grande nisso. Nós temos dois exemplos. Acho que todos conhecem, que é a Unicamp, né? A Unicamp, quando chegou em Campinas, Barão Geraldo, que evidentemente existia, era uma coisa meio bucólica lá, né? 10 quilômetros do centro, era uma fazenda praticamente. O que hoje é a cidade universitária, o bairro Cidade Universitária, não tinha absolutamente nada. Não havia uma casa, né? Isso em 1967, quando a Unicamp começou a funcionar. E se transformou naquilo que a gente pode hoje verificar. E é muito interessante, o Centro de Memória da Unicamp, o CIARC também, o Sistema de Arquivos da Universidade, tem fotos que mostram essas mudanças acontecendo ao longo desses 54 anos que a Unicamp existe, né? Então, a Unicamp criou condições, tanto de, acho que o Paulo destacou isso, de pessoas buscarem se aproximar da universidade, porque isso facilita a sua relação com a universidade. Então, professores, pesquisadores, alunos, e não é só isso, até o próprio comércio de prestação de serviços, até as próprias empresas que vão poder prestar serviços à universidade acabam caminhando no sentido de se aproximar da universidade. Então, ela provoca um desenvolvimento do seu entorno, do ponto de vista físico, muito relevante. O segundo exemplo também é da Unicamp em Limeira, e muito mais recente. Em 2009, a Unicamp construiu um campus novo em Limeira. E como a gente já tinha a experiência da própria universidade, a partir dos anos 60, lá em Limeira, a área que a universidade tinha também era uma área afastada, uma área num bairro que não tinha moradias, não tinha prédios, não tinha, o desenvolvimento não estava caminhando naquele sentido.
A partir do início do funcionamento desse campus em 2009, há algo muito semelhante do que aconteceu aqui em Campinas. Começou a desenvolver e a nuclear toda essa condição de habitação, né, nesse entorno, e esse entorno vai ficando cada vez maior, né? É fácil perceber isso, principalmente para quem acompanha Campinas há muito tempo. É fácil perceber como que as coisas foram ampliando a partir do ponto da Unicamp ali, vindo depois muitas outras coisas, né, que se instalaram ali em decorrência desse agrupamento. E é extremamente necessário que essa tendência ela seja muito acompanhada e muito planejada, né? Essa questão da mobilidade, né, do transporte, é algo essencial. Eu diria que é uma sublogística da grande logística que a cidade de Campinas tem, né? Então, o RIDES, que o vereador Paulo Búfalo se referiu, a partir da Fazenda Argentina, mas não só a Unicamp, tem a área do chamado Polo 2, né, que Campinas reservou ali. A organização desse fluxo, né, dessa linha viária, efetivamente tenderá muito a cumprir um eixo de desenvolvimento desde o aeroporto, passando pelos distritos que foram citados, Ouro Verde, Campo Grande, o centro aqui da cidade, a Unicamp e, mais além da Unicamp, nesse que seria o que está chamando de RIDES, já com a característica de desenvolvimento sustentável, né? Outro exemplo importante da contribuição de uma universidade são as empresas que as universidades geram, né? E a Unicamp é meio modelo nessa questão, né? Algo que, carinhosamente, a Unicamp chama de filhas da Unicamp, que são empresas geradas ali pela Unicamp, né? São 1.038 empresas cadastradas. Dessas 1.038, 929 estão ativas, o que dá um índice de mortalidade de 10% em criação de empresas, que é um índice fantástico para qualquer lugar do mundo. A mortalidade das empresas geradas ali é muito pequena, 10% é algo muito pequeno. Essas empresas faturam, ano passado, 8 bilhões de reais por ano e geram 33.300 empregos diretos, sem contar os indiretos que acabam se vinculando às atividades. E é preciso chamar a atenção que não são só empresas de tecnologia. Aquele leque a que eu me referi é muito importante. Tem empresas geradas na Unicamp dedicadas a soluções para a educação, para a saúde, né, para várias coisas, além, é claro, da tecnologia da informação, que hoje, no mundo inteiro, é campeã em termos de avanço tecnológico e social também. Essas características das empresas filhas, 92% delas são de alunos ou ex-alunos da universidade. Ou seja, a própria universidade gera a atividade empreendedora, né? E isso é bastante relevante. Acho que eu não preciso citar exemplos, né, das empresas geradas pela Unicamp. Na página da Unicamp estão as 929 que estão ativas lá no endereço da Inova, né? inova.unicamp.br.
destaque importante é que 50% dessas empresas têm sede em Campinas, né? Isso dá uma dimensão da importância para o desenvolvimento local. Só que nós estamos muito próximos da grande referência em termos empresarial no país, que é São Paulo, a cidade de São Paulo. E dessas empresas, 23,4% estão em São Paulo, né? Em São Paulo, cidade, capital. Na RMC, nós temos, além de Campinas, nós temos mais 10% das empresas. Então, se pegar Campinas e região metropolitana, temos 60% de sede nessas empresas. 94,7% delas estão no Sudeste. Mas é importante destacar que o impacto ele vai se disseminando. Há 2% dessas empresas na região Sul, 1,5% no Centro-Oeste, 1,2% no Nordeste e 0,6% no Norte do país. Tem empresas filhas da Unicamp até em Manaus, né? Então, isso é uma contribuição que certamente extrapola o Campo Grande, extrapola Campinas, extrapola São Paulo, mas, fundamentalmente, desenvolve onde ela está, né? Ou as proximidades de onde ela está. E 19% dessas empresas têm atividades no exterior, né? O que é algo bastante relevante, porque consegue impactar e influenciar além do nosso país, né? Então, eu chego na resposta à pergunta que eu mesmo coloquei. Se a gente precisa de uma segunda universidade, né? A Unicamp tem 3.200, 3.300 vagas por ano, né? E tem 70, 80 mil candidatos, né? Isso já bastaria para responder a minha pergunta. Mas o fundamental é que não é somente uma questão numérica, ela também é importante, mas não é somente uma questão numérica. Mais importante do que ter mais gente nas universidades, no ensino superior público, é a nossa necessidade de desenvolvimento em todas as áreas. E, portanto, tem muito espaço para uma outra universidade ampliar essa nossa capacidade de desenvolvimento. Insisto, sem prejuízo de tudo que já existe, que continua sendo necessário, mesmo com uma segunda universidade. Obrigado. Eu sabia que eu não ia respeitar o tempo. Mas a sua linha de raciocínio é muito importante, professor. Muito obrigado. Passo, então, a palavra ao professor Marcos, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite feito pela comissão para vir aqui ajudar nesse processo de reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento do Campo Grande, não é? Na pessoa do vereador Cecílio, agradeço o convite feito por toda a comissão. E, para mim, é uma satisfação partilhar esse momento com o professor José Tadeu Jorge, não é? Bem, eu queria, então, eu fiz algumas considerações sobre essa questão da criação da Universidade Federal de Campinas, e eu gostaria de contar com o apoio de uma apresentação aqui, porque eu construí alguns argumentos e penso que visualmente eles são mais facilmente inteligíveis. Por isso vou fazer uso de uma apresentação aqui, tá certo? Bem, eu queria começar dizendo o seguinte, não é? O que eu vim fazer aqui, assim como fiz em outra oportunidade em que essa casa tratou desse tema, é ajudar a refletir, mas defender a criação de uma Universidade Federal de Campinas.
assumindo também aquela pergunta feita pelo professor, né, eu chegaria, ou pretendo chegar ao final das minhas considerações, à mesma resposta do professor. Né? Campinas precisa de uma outra universidade pública? Eu diria sim. E assim como me parece, se é que li direito as considerações feitas pelo professor, isso não é uma escolha, não é? Isso é uma necessidade. Não é? Então, é advogar em torno disso que eu pretendo fazer aqui nesse tempo que me foi destinado. E pretendo fazer isso em 3 momentos, né? Considerando aquilo que o vereador Paulo Búfalo já mencionou, essa casa já assumiu essa tarefa e esse protagonismo, não só de formular uma proposta de criação de uma universidade federal aqui, mas de articular as diferentes forças sociais da cidade em torno disso. Eu queria recapitular um pouco disso, né? Depois argumentar em favor dessa criação, para no fim, inclusive, se o vereador me permite, sugerir para a comissão algumas propostas de encaminhamento dessa pauta. Não é? Bom, como o próprio vereador Paulo Búfalo já mencionou, não é? Essa casa, em outra oportunidade, não é, por volta de 2013 e 2014, já se fez ciente da necessidade que é de termos uma segunda universidade pública em Campinas, em nenhuma região como a região do Campo Grande. Essa Câmara já construiu em torno de si, em outra oportunidade, um consenso em torno dessas ideias. Não é? E não só construiu o consenso, mas como desenvolveu toda uma campanha em torno disso. E foi em virtude dessa campanha que se construiu subsídios, não é? Para articular e criar a Universidade Federal de Campinas. E devo lembrar, não é? Isso foi anunciado pelo prefeito municipal em 2014. Tá certo? Existem gravações em torno disso, o prefeito fez um anúncio disso, mas ela não foi instalada. Não é? Obviamente, sabemos dos problemas enfrentados à época. Uma crise política que demandou, da qual decorreu uma crise econômica, enfim, chegamos hoje, em 2021, sem a Universidade Federal de Campinas, que lá atrás foi anunciada. E foi anunciada fruto do protagonismo dessa Casa de Leis, que formulou e articulou diferentes forças sociais em torno disso. Não é? Então, eu penso que cabe resgatar um pouco daquilo que essa Casa de Leis já fez, para que a gente possa seguir em frente. Não é? E, quiçá, daqui a algum tempo, ter nessa região do Campo Grande um instrumento público, não é? Importantíssimo para desenvolver aquela região, a região do Campo Grande, com os argumentos que eu não preciso mencionar, porque o professor José Tadeu Jorge já fez uso deles. Bom, Campinas merece, não é, a Universidade Federal, eu digo, não só merece, como é uma necessidade, porque não só Campinas, mas a nossa região e o nosso estado de São Paulo reúne as condições para tanto. O vereador Paulo Búfalo já mencionou das qualidades que Campinas tem em relação ao protagonismo no desenvolvimento de ciência e tecnologia, não é? Lembrar também que é o 14º município mais populoso que muitas capitais de muitos estados. Mas gostaria de chamar a atenção para esse dado do estado de São Paulo, não é? O estado de São Paulo tem um PIB de 31,4%, mas das 69 universidades federais existentes hoje em dia, o estado de São Paulo só tem 3. E institutos federais, que são 38, nós temos aqui na nossa região, em Campinas, um só. Então, há uma, como é que a gente poderia dizer, qual é a melhor palavra? Há um desequilíbrio entre a quantidade de pessoas que nós temos em Campinas e na região metropolitana, os recursos que são aqui gerados, e recursos não só econômicos, mas também científicos e tecnológicos, e os equipamentos públicos federais que nos são destinados. Por isso, Campinas merece, mas nós não temos essa universidade federal aqui, não é? A Universidade Federal colaboraria sobremaneira para diminuir, não é, essas assimetrias regionais que nós temos dentro da cidade de Campinas. Porque, como disse o professor que me antecedeu, quando a Unicamp chegou naquela região de Barão Geraldo,
ela induziu um tipo de desenvolvimento que transformou completamente aquela região. Esse é um equipamento público, uma universidade pública, é um equipamento que possibilita esse tipo de indução do desenvolvimento, não só econômico, mas social e cultural também. Não é? E isso nos possibilitaria fazer com que a região do Campo Grande equacionasse melhor, considerando a região do Campo Grande e outras regiões, as regiões mais privilegiadas da cidade, como é o caso de Barão Geraldo. Nós conseguiríamos diminuir essas assimetrias entre as regiões internas da cidade. E eu gostaria de, então, já que disse que Campinas merece, e há uma necessidade de Campinas ter uma universidade federal, eu gostaria de apresentar e responder a 3 contra-argumentos, um dos quais, inclusive, o professor que me antecedeu já se adiantou, né? O primeiro contra-argumento, quando você diz o seguinte, bom, Campinas precisa de uma universidade federal, né? O primeiro contra-argumento que aparece é que Campinas já tem um montão de instituições de ensino superior, 18, uma grande universidade pública, que é a Unicamp. Caberia outra instituição aqui? Bom, eu responderia isso com 2 argumentos, além daqueles que o professor já apresentou, não é? Um primeiro argumento é o seguinte, não é? A Unicamp está localizada hoje numa região privilegiada, e que só é privilegiada em função da instalação desse equipamento público lá. Então, esse é o primeiro argumento. Ora, se nós estamos tratando de uma região que não tem o mesmo desenvolvimento, que é a região do Campo Grande, e se nós temos um espelho de que uma instituição pública produz esse desenvolvimento, cabe-nos, dentro de uma cidade que é uma metrópole, mais de 1.100.000 habitantes, não é? Utilizarmos desses equipamentos públicos em outras regiões para diminuir essas assimetrias regionais. Mas gostaria de chamar a atenção para um argumento. E o argumento é o seguinte, as universidades estaduais paulistas, só mais recentemente, não é? Elas estão avançando nas políticas de inclusão. Eu chamaria das políticas de ações afirmativas, não é? As universidades federais, elas já estão, ao meu juízo, um tanto quanto mais avançadas na implantação de políticas de ações afirmativas, não é? Observe que as universidades federais são regidas pela Lei de Cotas, que é de 2012. E essa Lei de Cotas estabelece que 50% das vagas devem ser destinadas para quem fez o ensino médio em escolas públicas. E dessas, 50% reservada aos estudantes oriundos de famílias com até 1,5 salário mínimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você instalar uma instituição naquela região, essa instituição deve ter uma política de ação afirmativa e as federais já têm por meio dessa lei de cotas, não é? Então, seria interessantíssimo, né, para usar o argumento, a informação que eu não tinha, que o vereador Paulo Búfalo apresentou, né, instalar uma universidade pública naquela região, de modo a que as condições de mobilidade possibilitassem a conexão, não é, com o Barão Geraldo, com a outra instituição pública aqui, não é? Esse é um primeiro argumento ao qual eu gostaria de responder. Um outro segundo contra-argumento é que, como já foi dito aqui, Campinas já tem um Instituto Federal. Mas devo dizer, o Instituto Federal não é uma universidade federal, não é? Os institutos federais, eles são estruturas acadêmicas, as universidades federais são estruturas acadêmicas voltadas ao ensino superior. E elas são estruturas, como é que eu poderia dizer, que têm maior alcance no processo de produção, de indução do desenvolvimento, não é? Os institutos federais fomentam o ensino, não é? A socialização do conhecimento. Eles induzem a pesquisa, a produção do conhecimento. E eles também fomentam a extensão. Você pegar os conhecimentos e as habilidades que existem dentro das universidades e levar para a comunidade. Eles fazem isso. Só que os campi dos institutos federais, eles não têm todas as possibilidades de investir como nisso, que é a produção do conhecimento. Nisso que? A produção do conhecimento. Naquilo que é a identidade das universidades federais, não é? É por isso que, se a gente pudesse dizer Instituto Federal ou Universidade Federal, talvez a conjunção a gente deveria mudar. Não é Instituto Federal
ou Universidade Federal. É Instituto Federal e Universidade Federal, articulados, o Instituto Federal e a Universidade Federal, com outros equipamentos públicos, outras instituições dedicadas ao ensino e à pesquisa que nós já temos consolidados em Campinas, inclusive a Unicamp. Então, não se trata de entrar no debate se é Instituto Federal ou Universidade Federal. Eles devem se articular de maneira a que, conjuntamente, não é, pelas atividades que desenvolvem, sejam capazes de induzir o desenvolvimento daquela região. E esse é o segundo contra-argumento. O terceiro contra-argumento é justamente esse. Nós vivemos um período pandêmico, e neste período pandêmico tem sido afirmado que nós temos um problema de capacidade de investimento, não é? Fruto de todos esses problemas econômicos que nós temos tido. Então, se não tem dinheiro, por que essa Câmara está discutindo uma coisa dessa? Não é? Bom, eu poderia dizer, não é, que em algum momento nós vamos superar essa retomada do crescimento econômico. E, muito possivelmente, não é, isso deverá acontecer no formato de V, como o ministro atual gosta de dizer. Ou seja, nós diminuímos muito, quando a gente começar a retomar, isso vai ser de modo acelerado. Se isto acontecer, Campinas precisa estar preparada com um projeto formulado, com as suas forças sociais consensuadas em torno dessa pauta, a criação da Universidade Federal, para fazer uso desses recursos, dessa retomada do crescimento econômico. E devo dizer também, não é? Isso é uma discussão política, é um debate político que nós devemos enfrentar, porque a eleição presidencial de 2022 colocará em pauta, não é, os planos de investimento que cada candidato se comprometerá a realizar. Nós precisamos usar a nossa força política da região metropolitana de Campinas, para colocar nos planos desses candidatos esse compromisso com a criação da Universidade Federal. Então, a mim me parece que esse argumento, não é, de que a pandemia esvaziou, que a gente não pode fazer mais nada, não é um argumento válido, é o contrário. Nós precisamos nos articular para que, tão logo seja retomado o crescimento econômico e, no momento deste ano em que antecede o período eleitoral, nós possamos estar articulados para conquistar esse importante equipamento público. Bom, se é isso, né, se a gente pode responder a esses argumentos, não é? Como é que tem sido o processo de expansão? Todo mundo sabe que nas últimas 2 décadas as universidades federais se expandiram, e se expandiram de maneira vertiginosa, e se expandiram para o interior. Então, o processo de expansão nos últimos 20 anos das universidades federais, ele ocorreu dessa forma que vocês veem nesse gráfico. Foi um crescimento vertiginoso e interiorizado, não é? Com a criação de várias universidades, inclusive da expansão das universidades, criando campi em várias cidades do interior do Brasil, caracterizando um processo, nos últimos 20 anos, muito significativo, né, de interiorização das universidades federais. E esse processo de expansão das universidades federais, não é, ele acabou resultando num impacto muito significativo na produção de pesquisa. Tanto assim que, se a gente for avaliar as universidades públicas como um todo, no Brasil hoje, o dado que a gente tem é que 95% da produção científica é feita em instituições públicas. E se a gente pudesse, pegar esses dados e olhar mais de perto, as 50 instituições que mais publicaram aí, 36 são federais. De modo que você tem aí, ó, quase 80% dos pesquisadores nessas instituições. E por que é importante, não é, você ter uma instituição dedicada à produção científica e tecnológica? Ora, porque isso se reverte em desenvolvimento, como, por exemplo, a questão das patentes. Se você observar a produção das patentes depositadas no Brasil em 2018, você verá, não é, que a Unicamp está ali, ó, em 5º lugar, não é? Mas nós temos uma série de universidades federais. Por quê? Porque a identidade das universidades federais desenvolver
pesquisa, ciência e tecnologia. É a identidade dessa instituição chamada Universidade Federal. Aí muitos dizem, bom, mas as universidades estão produzindo ciência, tecnologia, patentes, mas isso não reverbera diretamente na produção ou na otimização da produção do setor econômico e industrial. Não é verdade, não é? Porque se a gente pegar os dados da produção científica nacional e colocar ali em comparação com aquilo que foi, incorporado no processo de produção industrial, a gente vai ver que, na medida em que as universidades federais se expandem, não é? Se interiorizam, há um maior processo também, não é? Nas 2 últimas décadas, de colaboração com a indústria. Não é? Então, nós temos a seguinte característica das universidades federais. Elas são identificadas com a produção de ciência e tecnologia, isso se otimizou e se expandiu e se interiorizou na última década, e tem impactado sobremaneira, não é? A produção científica nacional, o desenvolvimento de patentes. O professor já mencionou aí a questão do estímulo à criação de empresas, não é? E muitos dizem o seguinte, não, mas aqui no Brasil é assim, não é? As universidades precisam do dinheiro público, enquanto que nos outros países as universidades, a ciência é desenvolvida em mercado privado, com dinheiro privado. Bom, se a gente pegar os dados, esse argumento não corresponde ao fato. Porque se a gente analisar a origem dos recursos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai ver que é majoritário o investimento público nas pesquisas. Então, aqueles que dizem, não, no Brasil as universidades públicas federais dependem muito do orçamento público. Não, nos outros países também. Nos outros países também. Não é? É por isso que eu trago todos esses dados para dizer o seguinte para vocês, não é? É muito evidente que um equipamento público, como uma instituição, universidade federal, ela tem impactos, não é? De curto, médio e longo prazo. E a gente poderia dizer que esses impactos vão desde as questões econômicas, mas também perpassando as questões culturais e sociais, não é? Se a gente pegar esse impacto das universidades federais e das outras universidades públicas, né, a gente percebe que quando você instala uma instituição como essa numa região, você tem uma repercussão que é a indução do desenvolvimento. Né? Observem esse dado que, ao meu juízo, é muito significativo para validar essa tese, não é? De 2004 a 2010, o governo federal investiu nas universidades federais 5,3 bilhões. Esse estudo do Henrique Eduardo Ferreira Vinhas, que é uma tese de doutorado, fez aí pelo sistema de modelagem, etc. e tal, qual é a repercussão que isso teve no PIB? No PIB, 5,3 bilhões acabou repercutindo em 11,5 bilhões. Então, a cada real que você investe numa universidade federal, ela tem uma repercussão direta, eu diria, no PIB, e indireta também. Outro dado interessante que a gente consegue nessas fontes que eu pesquisei para poder argumentar aqui para vocês, não é? O impacto na renda que a gente tem, não é? 3,3% sobre a renda domiciliar per capita. Pegando o dado de Campinas, e eu peguei o dado de 2009, a renda per capita domiciliar aqui no estado de São Paulo era de R$ 1.814, o impacto que nós teríamos seria de quase R$ 60, talvez um Vale Gás. Observe, é uma instituição criada numa região da cidade, desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão, mas reverbera positivamente no incremento do PIB, reverbera positivamente na renda domiciliar per capita. Poderíamos avançar nesses dados, não é? E assim como o Ricardo Rolim afirmou, quando você instala uma universidade federal, você tem ali um multiplicador de renda de 1,94 para cada real pago em salário das universidades federais. Isso é muito significativo. Dados internacionais, por exemplo, dos investimentos que foram feitos na Alemanha, mostra que a cada funcionário que você contrata numa universidade pública,
não é? Isso reverbera num elemento multiplicador do emprego em outras áreas, não é? Então, gente, eu estou trazendo esses dados justamente para reforçar esse argumento já lançado pelo professor, que me antecedeu. Há outros impactos, e a gente poderia avançar na identificação desses outros impactos, né? A criação de um novo campi reduz o percentual de pobres no município em 1,5 ponto percentual. Então, observe que a instituição Universidade Pública Federal, ela se instalando, ela tem um efeito multiplicador positivo no que concerne a indução do desenvolvimento, não é? E até mesmo, já que nós estamos com o professor, que é secretário de Educação aqui, obviamente ele já sabe disso, né, uma instituição como a Unicamp, uma universidade pública, uma instituição a ser instalada no Campo Grande, como a Universidade Federal, nós teremos uma repercussão positiva no IDEB, não é? Porque isso fomenta, não é, uma série de efeitos multiplicadores que acaba resultando não só em positivas decorrências econômicas, mas sociais também, não é? E educacionais em particular. De modo que a gente poderia avançar apresentando outros argumentos, não é? É muito positiva a percepção da população. Essa é uma casa de leis, mas é uma casa política. Quando você, como uma casa de leis, assume uma pauta política como essa, é importante saber, não é? Que você tem repercussões positivas, uma avaliação positiva por parte da população. E até eu, buscando dados para trazer aqui para vocês, cheguei nesse dado aí, não é? Nas eleições de 2008, o efeito da implantação de um novo campus da Federal no município implicou em 27% de chances da reeleição da coligação municipal. Então, observem como essa discussão não é uma discussão desvinculada dos outros elementos econômicos, sociais, políticos e culturais da cidade. Quando você discute e implanta um campus de uma universidade federal, você está tratando com um elemento multiplicador de processos indutivos, que alcança até mesmo a esse dado, não é? Que é o dado de você ter uma avaliação muito positiva por parte da população. Bom, argumentei em favor disso, né, e gostaria, então, nesses minutos que me faltam aí, de apresentar para vocês, sobretudo os vereadores presentes da comissão, algumas propostas de encaminhamento, não é? E aí eu gostaria de fazer isso, sugerindo para vocês aqui algumas propostas de encaminhamento no seguinte sentido, né, de propostas de curto e de médio prazo. Propostas de encaminhamento de curto prazo, eu estou me referindo àquele período que ainda esta comissão vai funcionar. Sabemos que a comissão, como foi informado aqui, já fez inclusive um relatório preliminar, mas também eu penso que a gente pode, inclusive, depois de finalizado o prazo de funcionamento dessa comissão, dar continuidade a esse processo de luta pela conquista de uma universidade federal na região do Campo Grande, não é? E aí as propostas de curto prazo, eu enumeraria as seguintes. Bom, a primeira coisa, considerando os argumentos do professor José Tadeu Jorge e os argumentos que eu apresentei, faço um pedido para a comissão, que se faça constar no relatório final, né, a indicação de que a Universidade Federal no Campo Grande é importante para o desenvolvimento municipal, não é? E, obviamente, ele transborda para as franjas da região metropolitana de Campinas e para o Estado de São Paulo. Então, faço um pedido para a comissão que no relatório final conste isso no relatório, não é? A segunda coisa é, como já fizemos em outra oportunidade, lá em 2013, que esse debate seja um debate que transborde também a dimensão municipal e alcance a conurbação dos municípios que estão ali ligados em Campinas. Portanto, levando esse debate no Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Porque a instalação de uma universidade federal no Campo Grande, obviamente, induzirá o desenvolvimento não só no Campo Grande, mas também em todas as cidades da região.
Então, é importante contar com a força política das cidades da região nesta pauta. Não é? Uma sugestão que eu faço, que nós fizemos lá atrás, não é que, na medida das possibilidades, se articule os diferentes partidos dessa casa um certo consenso em torno dessa pauta. E aí, se a gente conseguisse, como fizemos lá atrás, em 2013, sob a liderança do vereador Carlão, e com colegas que estavam presentes na comissão, inclusive o Paulo Buffo participou naquela oportunidade, nós criamos uma Carta Campinas pela criação da Universidade Federal na região do Campo Grande. Conseguimos, naquela oportunidade, coletar mais de 5.000 assinaturas, seja de populares, seja do setor empresarial, do setor comercial, do setor de serviços, de autoridades públicas, não é? Em torno dessa Carta Campinas, não é? Pela criação da Universidade Federal. E, obviamente, se a gente conseguir construir nessa Casa de Leis, com o protagonismo dessa comissão, um acordo em torno disso, seria muito producente que os representantes de cada partido, o ano que vem nós teremos eleição, e Campinas tem força política e precisa usar essa força política em seu benefício. Então, se nós teremos eleições o ano que vem, seria muito producente que os líderes de cada partido, com assento aqui nessa casa, ao ajudar a produzir em diálogo essa Carta Campinas, que pudessem se comprometer também em envidar esforços para que os seus candidatos à presidência da República assumissem esse compromisso. E que os seus candidatos majoritários e proporcionais ao âmbito federal também assumissem esse compromisso. Não é? E essa casa tem força política para tanto. Penso que, continuando essas propostas, não é? Criar esse baixo-assinado aí seria muito importante no curto prazo também. E vocês já devem, eu não consegui verificar, não tive tempo de ver, mas nós já temos uma lei municipal, que é a Lei 12.533, aprovada em 2006, eu não sei se ela está em vigência. E essa lei, que é do vereador Antônio Flores, autoriza o convênio para instaurar a Universidade Federal. Talvez fosse importante resgatar essa lei, verificar a validade dela, se a comissão tem propostas a fazer em relação a isso, né? E como a Prefeitura anunciou a criação da Universidade Federal, obviamente, nos assentos municipais, devem ter os documentos que trataram lá em 2013 da criação dessa Universidade Federal aqui. E seria importante que a comissão tomasse conhecimento desses documentos, seja no âmbito municipal, seja no âmbito federal, porque também lá em 2013, à época da campanha presidencial, alguns candidatos à presidência se comprometeram com essa pauta, e o próprio Ministério da Educação na época. Não é? Então, seria importante resgatar esses documentos aqui da Prefeitura, mas também os documentos lá do MEC. Aí, se for o caso, fazer uma diligência no MEC para poder ter acesso a esses documentos que devem estar assentados lá ainda. Bom, eram essas as propostas de curto prazo que eu queria fazer, e, para terminando o meu tempo aqui, algumas propostas de médio prazo, né? Eu penso que, se a comissão assumir essa pauta importante, seria interessante começar a fomentar nos diferentes setores sociais, junto às universidades, junto às faculdades, os centros universitários, mas as igrejas, os sindicatos e as comunidades, esse debate também. E por quê? Porque isso induz o desenvolvimento daquela região. É importante informar as pessoas que um equipamento público como esse é capaz de melhorar a vida delas. É importante informar as pessoas sobre isso. E, em muitos casos, elas não estão informadas disso, não é? E aí, já assumindo aí uma proposta que o professor José Tadeu Jorge mencionou, não é? A gente poderia, inclusive, no médio prazo, isto é, depois de finalizado, exaurido o prazo dessa comissão, começar a pensar no perfil. E aí eu concordo plenamente com o professor que me antecedeu, que a definição desse perfil deve se dar em diálogo com as demais instituições instaladas, instituições de ensino e pesquisa instaladas na cidade, não é? Pensando que a Universidade Federal não pode ser um equipamento isolado dessa dinâmica já existente entre essas instituições, mas tem que ser complementar a elas, não é? Então, é muito significativo que isso acontecesse. E também, já que está sendo discutido aqui no âmbito municipal, essa ligação daquela região, inclusive com Barão, seria importante que, nesse debate, essa comissão pautasse
que há uma demanda para a criação de uma universidade. Então, na discussão, não sei como é que a gente pode dizer, mas na discussão dessa proposta de interligação das regiões, é importante reservar uma área para receber um equipamento público como esse. Bom, eram essas as considerações, vereador Cecílio, que eu gostaria de trazer para essa comissão. Agradeço a oportunidade de poder dialogar com vocês. Nós que agradecemos, muito boas os seus apontamentos, né, suas reflexões, acho que nos ajudam e muito, não é, a aprofundar esse tema que foi apontado nos trabalhos durante os trabalhos da comissão, e certamente o nosso relator, vereador Paulo Búfalo, irá fazer constar, sem dúvida nenhuma, no relatório final, os apontamentos e os esclarecimentos e a apresentação que o senhor aqui nos traz. Tá certo? Muito, muito bom. Queria perguntar ao vereador Paulo Búfalo, o nosso convidado aqui, o professor Tadeu, tem questão de horário. Queria perguntar se o senhor quer fazer aqui uma réplica, ou se a gente pode... Ah, que bom. Isso é ótimo, porque aí a gente ouve os vereadores. Por favor, vereador Paulo Búfalo, depois vereadora Débora. Só fazer também registro aqui, que está representado o Rômulo, representando o vereador Carlinhos Camelô. Obrigado, Rômulo. Bem, presidente, então, retomando aqui, eu avalio que as duas posições trazidas aqui pelos convidados, né, pelos professores, já dão conta assim da dimensão desse tema para a cidade de Campinas, né? Uma das questões que nós precisamos fazer é resgatar um pouco, o professor Marcos já traz essas informações, mas nós precisamos resgatar o material que foi produzido, foram várias audiências, inclusive com reitores de universidades, né, que puderam dar as opiniões à época. Agora, sem sombra de dúvidas, né, os dados assim trazidos agora, eles são incontestáveis assim da necessidade desse tema avançar. Então, eu não teria necessariamente um questionamento a fazer, né? Mas eu acho que toda a importância, indicadores citados, os dados trazidos da importância da universidade enquanto indutor do campus de uma universidade como indutor de desenvolvimento, ele se adequa ao debate que nós estamos fazendo em relação ao distrito do Campo Grande, reconhecendo, inclusive, uma questão que já está no nosso relatório preliminar, porque quando nós nos propusemos a fazer o estudo sobre o distrito, dois motivos nos levaram assim a considerar que aquilo que estava sendo levantado lá tem a ver com a cidade, não só com o distrito, que foram as características muito semelhantes que tem, por exemplo, o distrito do Campo Grande e o distrito do Ouro Verde, e o fato de nós estarmos falando de um território que tem as suas peculiaridades, mas ele está muito próximo ali, um do outro, vamos dizer assim, desses dois em particular. Então, nós apontamos, inclusive, que no relatório, de que nós estamos, na verdade, tratando da cidade de Campinas, né? E olhando um desenvolvimento assim, histórico que teve assim, as suas características de fragmentação, de disputa dos territórios, enfim, mas uma cidade como um todo, né? Então, eu acho que esse debate aqui, como sendo um daqueles que vai
dar o desfecho para essa comissão, eu acho que consolida um pouco essa nossa leitura da cidade de Campinas, né, como toda leitura que a comissão vinha fazendo. Agora, a minha impressão é de que nós não temos o tempo nosso, nós podemos levantar isso, mas o tempo nosso é limitado para dar conta do conjunto de tarefas trazidas pelo professor Marcos, e mesmo as questões apontadas pelo secretário, né? E por isso nós vamos ter que pensar um pouco como que desdobraremos isso adiante. Então é isso que eu queria dizer. É o nosso desafio. Vereadora Débora. Bom, eu acho que ficou mais do que claro, né? Não resta dúvida que essa demanda que é da população é um pedido, né, da população e foi citado muitas vezes nessa comissão. Ficou evidente aqui que Campinas tem a necessidade dessa universidade para a qualificação de mão de obra, para preparar para mercado de trabalho, para tudo isso que foi falado aqui. E eu acho que talvez uma nova comissão, né, para a gente seguir adiante com esse tema específico. Eu sugiro que, né, uma nova comissão, que a gente se debruce e trabalhe com esse tema específico para que a gente consiga avançar e chegar nessa universidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Débora. Com certeza, nós temos essa disposição, vamos conversar aí no âmbito da comissão e ver os instrumentos que a gente dispõe na casa para dar sequência a esse debate tão importante. Adeci, você gostaria de fazer bem breve, por favor, para que a gente possa ouvir o Ok, obrigado, vereador. Quero cumprimentar todos e todas aqui. Achei interessante, acho que a gente está... Vou até me repetir sobre a questão dessa importância dessa comissão, que a cada reunião traz temas e debates importantíssimos para o desenvolvimento do distrito do Campo Grande e que traz também reflexos na cidade toda, né? Em especial nessa questão da Universidade Federal, eu acho que é muito interessante a gente... foi esclarecedor aqui, esse possível debate, já existe a necessidade ou não de uma universidade federal? Pelo tamanho de Campinas, pelo porte de Campinas, porque ela representa no Brasil, esse é um argumento que sim, é necessário, de urgência, já está assim, até atrasado a criação dessa universidade federal aqui em Campinas. E eu acho que é muito importante também destacar alguns pontos aqui, essa questão de que esse debate, mas já existe Instituto Federal na região do Campo Grande. Há necessidade? Existe, sim, a necessidade de uma universidade federal, porque ambos têm papéis diferentes, trabalham juntos, mas têm uma necessidade de desenvolvimento e que um completa o outro na medida que isso torna necessária, mais ainda, essa questão da universidade federal. Eu creio que a gente deveria também aqui dar atenção para reativar algumas ações que já foram feitas por essa casa aqui em 2008, 2013, e criar novas ações, novos eventos que possam estar trazendo esse debate, para que a gente possa fazer esse fomento junto à população de Campinas e, principalmente, como foi dito aqui, trazer o apoio da região, que eu acho que isso é muito importante. Porque na região do Campo Grande, ali, de imediato, Hortolândia, Montemor, Capivari, essas cidades ao redor vão ser muito privilegiadas e vão também ter frutos desse crescimento, né? E importante, acho que é isso mesmo, a gente debater o ano que vem. Ano que vem é um ano que a gente tem as eleições federais, e acho que é a hora da gente fazer essa movimentação e tentar, pelo menos nesse ponto, a polaridade é muito grande, né? Mas, nesse ponto, eu acho que a gente tem que unificar, porque, apesar da gente perceber que não existe um empenho do governo federal, hoje, na questão da educação, mas isso é uma coisa que a gente tem que, pela força política de Campinas, pela força que essa região tem, nós podemos impulsionar e trazer esse debate no conjunto das candidaturas e unificar nesse papel que é a defesa de uma universidade federal aqui em Campinas. Obrigado a todos. Joia.
Obrigado, Adeci. Adeci representando aqui o vereador Gustavo Peta. Rômulo, você quer 2 minutinhos, bem rapidinho, para a gente passar para o professor Tadeu. Tenho 2 comentários muito breves. Um primeiro, justificar a ausência do vereador Carlinhos Camelô. Ele fez um exame um pouco invasivo no dia de ontem, passou durante toda a tarde se recuperando, mas, infelizmente, houve lá um incidente no centro, lá com um artefato, o vereador teve que se mobilizar ao centro, e ontem não conseguiu nem ficar até o final da sessão, e hoje ainda não conseguiu se alimentar, por causa do exame. Então, por recomendações, a gente pediu para que ele fosse para casa. Ele esteve por aqui pela manhã. Então, justificando a ausência do... Eu queria só fazer um breve comentário do ponto de vista político. Eu acho, Círio, que o tema sobre a questão da Universidade Federal é um tema emblemático, central para a cidade que nós queremos. Não é só para o Campo Grande. Então, acho que nós aprovamos aqui a criação de uma frente parlamentar. Eu acho que a gente tem que fazer, além do movimento político com os partidos, criar uma frente em defesa da criação da universidade e começar a produzir movimentos políticos, já que, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de dados, não tem o que a gente aqui trazer mais do que foi colocado, e muito bem explanado. Então, a movimentação que tem que fazer, no meu ponto de vista, é política. Concordo com o Adecir que o movimento não é dos melhores, porque, infelizmente, nós temos um governo federal que não tem um compromisso assumido com a educação e com a Universidade Federal. A gente está vendo os desmontes, as interferências na autonomia, uma coisa que é sagrada para quem é professor, como eu, Paulo, e os professores que estão aí, é a autonomia do professor, a autonomia das instituições, e, infelizmente, não é o que está vendo. Então, acho que, inclusive, Cílio, acho que a gente tinha que, até para poder ajudar nesse debate sobre a educação, acho que essa questão da Universidade Federal ajuda. Então, acho que era esse comentário político que eu queria fazer. Parabéns aos professores, acompanhe as intervenções bem atenta, vai disponibilizar os dados, nós vamos olhar depois com mais atenção e, sem dúvida, isso vai ajudar não essa comissão, mas essa casa e a cidade de Campinas. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Passar ao professor José Tadeu Jorge e também passar a ele um livro sobre Memórias do Campo Grande, uma história de lutas, religiosidade da região da John Boy Dunlop. Então, sem delongas, queria que o senhor recebesse aqui com muito carinho a história do Campo Grande. Só fazer um registro aqui, foto, né? Breve. Os membros da comissão já receberam. Bom, enquanto o senhor se prepara para responder, vou me entregar para o Marquinhos. Marcos, por favor. Não sei se você já tem esse. Já tem. Isso. Obrigado, professor José Tadeu Jorge. Tem a palavra, por favor. Obrigado. Queria me colocar à disposição, tanto como secretário, quanto como pessoa física, porque é um tema que eu acho enormemente relevante, e a experiência sobre universidade que eu pude acumular na Unicamp permite tranquilamente julgar o acerto absoluto dessa reivindicação de termos uma universidade federal em Campinas. Então, efetivamente, estou pronto para contribuir naquilo que tiver ao meu alcance para que essa ideia se concretize. Eu gostaria de terminar com 3 observações que me foram suscitadas pela apresentação excelente, por sinal, do professor Marcos Martins.
Primeiro, a questão do financiamento. Esse é um raciocínio que eu sempre gosto de fazer, né? O orçamento da Unicamp deste ano é de 2,5 bilhões. A Unicamp tem 2,2% aproximadamente da arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo, descontada a quarta parte dos municípios. E o resultado disso são esses 2,5 bilhões, que é a previsão do orçamento 2021, que deve se concretizar, talvez até seja um pouquinho maior, como mostram os números da arrecadação de ICMS em São Paulo, 2,5 bilhões. Eu citei aqui um número de quanto foi o faturamento das empresas filhas da Unicamp, de aproximadamente 8 bilhões o ano passado. Acho que todos conhecem a carga tributária que existe nesse país. Vamos fazer uma estimativa por baixo aqui, que ela seja de 33%. Né? Nós sabemos que é mais, mas vamos por baixo calcular 33%. Esses 8 bilhões de faturamento das empresas geradas pela Unicamp recolheu 2,6 bilhões de impostos no ano passado. Portanto, dá para demonstrar que a Unicamp deu lucro, né? Mas o lucro é muito maior do que essa conta que eu fiz. Por quê? Tem que somar aí 2.300, 2.400 graduados nos diversos cursos da Unicamp. 2.200, 2.300 pós-graduados, mestrado mais doutorado. Também tem que contar aí toda a assistência na área da saúde. A Unicamp recebe do SUS aproximadamente 230, 250 milhões por ano, mas coloca do seu orçamento muito mais do que isso, né? Porque é um hospital da Unicamp, não é da Secretaria da Saúde. São 2.500 partos no CAISM, 2 milhões de exames, 5.000 cirurgias, etc. Tem que pôr tudo isso aqui na conta. E tem uma outra parcela que é difícil quantificar, que é a contribuição cultural que a universidade fornece para Campinas e região. Então, o lucro desse investimento de 2,2% do ICMS é imenso, né? Poderia criar alguns parâmetros aqui para calcular quanto vale 2.300 graduandos, 2.200 pós-graduandos, né? E quanto custaria atender tudo que a área da saúde atende num sistema, digamos, privado de saúde, né? E tudo aquilo que vira produto cultural produzido pela universidade. Então, é imenso o lucro que uma universidade pública dá. E é importante dizer uma coisa que eu não disse na minha apresentação, é que a Unicamp se retroalimenta daquilo que Campinas faz. Então, tem um círculo aí, um círculo virtuoso. A universidade gera conhecimento, disponibiliza esse conhecimento, e as atividades que esse conhecimento induz e produz na sociedade retroalimenta a Unicamp, né? Retroalimenta a universidade. Esse é um fator importante. Então, contra-argumentar sobre essa história que não tem dinheiro, a gente pode detalhar, talvez, essa conta aqui e demonstrar. Isso não vale só para a Unicamp, eu estou falando da Unicamp porque são os números que eu conheço. Isso certamente vale para a UFSCar,
né? E certamente vale para quase todas, se não todas, as universidades públicas. Outro ponto que me suscitou aqui a necessidade de dar uma informação, quando o Marcos colocou a questão do financiamento de empresas nas universidades. E ele apresentou um dado lá de 6% das empresas americanas. Os Estados Unidos é sempre o parâmetro, né? Acho que até mais do que a Europa, os Estados Unidos é o parâmetro nessas questões. De 6% do financiamento da universidade vem do setor privado, né? O MIT é o top desse ranking, deve dar uns 13%, o último número que eu me recordo de ter visto. Mas a média das universidades americanas são esses 6% que o professor Marcos se referiu. Se nós aplicarmos aquela metodologia dos Estados Unidos na Unicamp, a média dos últimos 10 anos na Unicamp vai dar exatamente 6%. Tem um pico de 7%, tem alguns anos de 5%, né? Então, é algo muito parecido. Acho que isso mostra que não há riscos nessa questão, né? A diminuição de riscos aí é um fator importante. E a última observação, para encerrar, eu, em geral, sou otimista, né? E aí, quando o professor Marcos chamou a atenção para o fato de que a Universidade Federal foi anunciada em 2014, eu me lembro aqui de um fato histórico muito importante. A Unicamp, ela foi criada em outubro de 1966, começando a funcionar em 67, mas ela foi anunciada 8 anos antes. Então, nós estamos exatamente na hora certa, né? Boa. Porque 8 anos a partir de 2014 dá exatamente 2022. Né? Então, pronto, estamos no momento exato. Obrigado. Muito obrigado, professor. Que bom, viu? Certamente, né, nós vamos... Não é? Que bom. Eu estava aqui pensando e dizia isso, que nós, lá na Bahia, a gente planta quando a terra está seca, pensando que vai chover e vai frutificar, não é? Então, certamente, nós estamos nesse momento aqui que vai frutificar, e a cidade de Campinas, se Deus quiser e nossas forças convergirem, e eu acredito que é possível para isso, né, terá mais uma universidade para disponibilizar conhecimento e construir conhecimento para todos os moradores. Professor Marquinhos, por favor, suas considerações. Bom, aproveitando a sua fala aí, não é, Cecílio, dos tempos, né? É muito significativo dizer que os tempos políticos não são os tempos acadêmicos, né? Então, a gente tem sempre uma dificuldade quando está a dialogar numa casa como essa, porque os nossos tempos eles são diferentes. E no tempo político, os atores são vocês, não é? Então, nós estamos aqui apenas para ajudar nesse processo de reflexão e, na medida das nossas possibilidades, colaborar naquilo que nos é possível para viabilizar algo que nós consideramos que Campinas não só merece, mas tem uma necessidade, qual seja, de criar uma universidade federal, preferencialmente na região do Campo Grande. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que penso que essa reunião de hoje, eu não acompanhei as outras, mas os debates sobre a Universidade Federal que essa comissão fez, eu acompanhei. Entendo que esses debates feitos limparam a área, como é que eu poderia dizer assim, né? Deixaram muito claro que nós temos, em torno dessa pauta, alguma convergência. E em tempos difíceis, como os que nós estamos a viver, de uma radical polarização política, e eu diria até numa certa incivilidade neste trato, identificar pautas como essa, que nos possibilitam dialogar, mesmo entre os que nos são muito diferentes,
eu penso que é algo muito significativo. Então, se essa é uma pauta capaz de produzir um consenso em torno daquilo que Campinas merece e necessita, eu tenho para mim que a gente poderá ajudá-los, a vocês, os atores políticos fundamentais desse processo, a construir consensos em torno disso. E já que o tempo está adequado, 8 anos depois, né, professor? Quiçá conquistarmos o consenso dessa casa em torno dessa pauta para que a gente consiga efetivamente aquilo que foi anunciado em 2014 efetivar agora. E estamos à disposição disso. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Marcos. Queria consultar os vereadores se querem fazer uma saudação muito rápida, finalmente, e de antemão já liberar o professor José Tadeu Jorge, que tem outro compromisso. Agradecer a todos que nos acompanharam, dizer que nós levaremos as propostas que saíram aqui, talvez pudéssemos até deliberar, mas em função do tempo não o faremos agora, faremos numa reunião específica da comissão, né, as propostas que saíram para que a gente possa dar sequência ao debate sobre esse tema especificamente. Os trabalhos da comissão vão continuar aí por mais uns 15, 20 dias, não é isso, o vereador Paulo Búfalo, e a gente vai condensar também essas informações no relatório final, desdobrando aí, seja a frente, seja uma outra comissão, enfim, nós vamos deliberar isso no nosso próximo encontro interno da comissão. Quero agradecer a todos e encerrar aqui os trabalhos deste nosso encontro da comissão. Muito obrigado a todos. Legal. Um abraço. Cecília, eu já passei para a Isabel. Passei para ela a apresentação já no WhatsApp de vocês. Maravilha. Depois você deixa o seu WhatsApp comigo. Claro, com certeza. Que eu tenho só esse do gabinete aqui, ó, que é com a Isabel, né? É o 99180. Já vou. 99180 0993. 0993. Beleza. 0993. Isso. Obrigado. Falou. Ô, Paulo. Valeu, velho. Abraço. Converso agora com o vereador Cecílio Santos, ele que é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Vereador, é muito importante essa temática da educação. Então hoje nós trouxemos aqui na comissão nomes renomados, né, para discutir esse tema. Exatamente. Nós trouxemos o secretário municipal de educação, o professor José Tadeu Jorge, que é oriundo da Unicamp, não é, pesquisador renomado, e também o professor Marquinhos, professor doutor da UFSCar, que debateram esse tema com a gente, buscando qualificar mais e aprofundar esse debate sobre a educação para o desenvolvimento do distrito do Campo Grande e para toda a cidade. Vereador, e dessa discussão, que balanço o senhor faz? O que dá para extrair da reunião de hoje? Nos passaram dados muito importantes, os nossos convidados, no sentido de que a universidade na região do Campo Grande vai qualificar a população, vai trazer um desenvolvimento significativo para toda aquela região. Isso é muito importante, porque nós tínhamos esta questão, mas não tínhamos ainda esse aprofundamento, essa resposta. Agora nós temos. A universidade ajuda, sem dúvida, contribui, sem dúvida, para o desenvolvimento local e regional. Isso, a Universidade Federal é uma possibilidade, então é um tema que não dá para a gente passar batido. Sem dúvida nenhuma. A Casa, inclusive, já discutiu isso na legislatura anterior, através do vereador Carlão do PT, quem a gente agradece, não pôde estar presente hoje, mas contribuiu para esse debate aqui na Casa. E nós vamos dar sequência, sem dúvida nenhuma, para que a cidade possa, sim, contar com mais uma universidade que é necessário, como foi dito aqui. Vereador, e quais são os próximos passos da comissão? Nós vamos fazer uma reunião interna da comissão para deliberar alguns assuntos sobre o relatório final. Apresentaremos o relatório final aqui na Casa, à presidência da Casa, e encaminharemos também o relatório final ao prefeito
para que dê sequência aí às políticas ali apontadas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Valeu. A gente encerra aqui então a reunião ao vivo da Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.